Um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é um dom maravilhoso para a igreja. São Carlos Borromeu é um dom maravilhoso para a igreja. É um dom maravilhoso também para esta arquidiocese. A nossa paróquia, este seminário, tem o seu nome. Não é por uma simples homenagem, mas o objetivo é para que a gente tenha o mesmo espírito, que é o espírito do Concílio de Trento. Não podemos esquecer que São Carlos Borromeu trabalhou ativamente na realização do Concílio de Trento. E depois que ele foi concluído, ele trabalhou para que as decisões de Trento não ficassem somente nas boas intenções, mas de fato fosse aplicado em toda a igreja. De fato, o Concílio de Trento formulou os princípios da necessária e indispensável reforma da Igreja Católica. Mas para fazer uma reforma, para renovar a Igreja, não bastam as boas intenções, não bastam os princípios corretos, não bastam os decretos e os documentos. A reforma de Trento não permaneceu letra morta porque houve muitos bispos determinados e decididos a fazer com que o Concílio de Trento chegasse até as paróquias mais distantes e ele penetrasse no mais íntimo da consciência dos fiéis cristãos. Já havia muitos homens de Deus que tinham realizado transformações impressionantes à frente de suas dioceses. Na verdade, a reforma da igreja, levada adiante por muitos bispos, nunca foi interrompida ao longo da história. Mesmo antes do Concílio de Trento, houve quem, com coragem e solicitude, foram exemplos vivos de bons pastores nas suas dioceses. Mas nós não podemos negar este fato, esta evidência, de que São Carlos Borromeu foi uma das figuras mais importantes, mais radiosas, né, para a Igreja, para a Arquidiocese de Milão, e continua muito atual também para a nossa arquidiocese. Quanto mais eu estudo a vida de São Carlos Borromeu, mais eu acho que ele é atual, não é? Ele viveu de 1538 a 1584. Com apenas 22 anos de idade, o Papa Pio IV promoveu São Carlos Borromeu a cardeal. Ele não era nem ordenado. Promoveu ele a cardeal. Ele era sobrinho do Papa. Nipote. Vocês já ouviram falar de nepotismo? Né? Daí que vem. Né? O Papa Pio IV promoveu São Carlos Borromeu, que era seu sobrinho, a cardeal. E 3 semanas depois, ele nomeou Carlos Borromeu seu secretário de Estado. E sucessivamente fez chover uma avalanche de títulos sobre Carlos Borromeu. Nomeou arcebispo de Milão, protetor de Portugal, legado de Bolonha, protetor dos carmelitas, protetor dos cônegos de Coimbra, protetor de todos os franciscanos, protetor da Ordem de Cristo, arcipreste de Santa Maria Maior, penitenciário mor. Além disso, cumulou este homem, seu sobrinho, de salários e benefícios. Não é que esses títulos eram só de honra, não, eram títulos que auferiam salários altos. Sobrinho do Papa, honrarias, rendas, mais um sobrinho do Papa. O Papa dava sequência ao nepotismo de sempre.
Graças a Deus, as aparências enganaram, né? O Senhor não vê o homem, não vê como homem. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Em pouco tempo, Carlos Borromeu mostrou o que ele seria até o fim da vida e em todas as circunstâncias. Ele se demonstrou um trabalhador incansável, uma alma de meditação e de oração. O cardeal Sobrinho, secretário de Estado, soube viver como santo, mesmo recebendo rendas enormes pelos cargos que ocupava. O povo romano teve que se render à evidência da sua santidade, da sua pobreza, da sua dedicação pastoral. Depois de ter participado ativamente na preparação e realização e conclusão do Concílio de Trento, depois que ele ajudou na eleição de Pio V, Carlos Borromeu considerou que devia dar exemplo e, por isso, obedecendo a um decreto do próprio Concílio de Trento sobre a residência episcopal, ele foi para a Arquidiocese de Milão. Foi morar na Arquidiocese de Milão. Não é? Se eu moro aqui em Sorocaba, né, não comando a arquidiocese por WhatsApp nem pelo e-mail, é por causa desse decreto de Trento que mandou que os bispos têm que morar na sua diocese, coisa que não era comum na época. E ele resolveu dar bom exemplo e foi para a enorme arquidiocese de Milão. A situação não era nada boa quando ele chegou lá. Sacerdotes sem zelo, ignorantes, a ponto de não saberem dizer a fórmula da absolvição sacramental. As igrejas estavam vazias, a ponto de que algumas igrejas serviam de celeiro. Os mosteiros eram tão relaxados que nos seus locutórios ou refeitórios se faziam bailes, festas de casamento, banquetes. O trabalho era enorme e Carlos Borromeu se lançou com energia e confiança no trabalho da reforma da igreja. Em menos de 20 anos, que obra ele realizou? Ele promulgou os decretos de Trento e deu a conhecer as suas intenções ao convocar concílios provinciais. Reuniu em torno de si todos os bons operários, todos os bons padres que ele encontrou. Os jesuítas, os barnabitas, os teatinos, os clérigos do oratório de São Felipe Neri. Ele pôs em ordem 800 paróquias. Botou ordem em 800 paróquias da sua arquidiocese. Eu acho que 59 da arquidiocese de Sorocaba já me dá muito trabalho. Ele tinha 800, não é? Seguindo as instruções de Trento, ele criou seminários maiores, né? O seminário é uma invenção de Trento e ele criou seminários maiores. Restabeleceu uma rigorosa disciplina em todos os lugares. Os sacerdotes faltosos eram convidados a fazer uma peregrinação à cúria da arquidiocese, de onde eles eram levados com cortesia e com firmeza a uma casa de retiros. E lá eles ficavam presos até se arrependerem e se converterem. Os mosteiros foram reformados, foram eliminados os bailes e os banquetes. As freiras foram obrigadas a colocar grades nas janelas, grades sólidas, pelas quais os galanteadores não conseguiam passar. Não se escandalize, gente. Carlos Borromeu tinha consciência de que sua obra tinha alcance para além das fronteiras da sua arquidiocese. Ele sabia que a aplicação dos princípios
de Trento, na sua arquidiocese, correspondiam a uma experiência piloto e que depois poderia ser replicada em outras dioceses. Por isso, ele teve o cuidado de publicar todas as decisões, os decretos, as cartas pastorais. Ele sabia que tudo isso seria uma orientação de como aplicar na prática o Concílio de Trento. De fato, um bispo vizinho dele, bispo de Verona, reconheceu que Carlos Borromeu era o doutor dos bispos. Nada mais exato. Ninguém deve pensar que semelhante zelo e firmeza contentaria todas as pessoas. Não faltaram adversários declarados e também ocultos. Só para dar um exemplo, havia aproximadamente 200 umiliati. Eram descendentes degenerados de uma espécie de ordem terceira beneditina, falsos monges enriquecidos no negócio de lãs e que viviam em palácios de um luxo escandaloso. Quando São Carlos quis obrigá-los a ter um pouco mais de decência, eles se rebelaram e um deles chegou a disparar o seu arcabuz contra o arcebispo em plena missa. Ainda bem que naquela época a mira não era muito boa, então o tiro passou de raspão. Carlos Borromeu doava todos os seus bens ao povo. Os seus hospitais estavam cheios. As suas escolas ensinavam a religião a milhares de crianças. No ano de 1576, um surto de peste se alastrou pela arquidiocese. Carlos Borromeu começou a visitar pessoalmente os doentes que morriam de frio, morriam de fome, tanto quanto da epidemia. Por quê? Porque ninguém se aproximava deles para os socorrer. São Carlos, ao contrário, celebrava a missa para os doentes, dava-lhes o viático, consolava-os e lhes dava instruções com caridade. Suplicava ao clero e ao povo que organizassem socorros coletivos. Ele vendeu tudo que lhe pertencia, até os móveis e a roupa de cama. São Carlos não desfrutou da sua riqueza pessoal, que era grande, era enorme, mas ele não desfrutou da sua riqueza pessoal, senão aquilo que um cão recebe dos seus donos: água, pão e palha. Bom, este elogio é meio anacrônico, porque hoje os nossos pets às vezes ganham muito mais do que muita gente, não é? Mas ele viveu de modo muito austero e muito pobre. Esgotado por esse enorme esforço, Carlos Borromeu morreu em 1584, com 46 anos de idade. Quem tem mais de 46 anos de idade? Pois é, já estaria morto. Ele morreu só com 46 anos de idade, deixando a igreja um modelo de bispo que viria a ser seguido por muitos outros. Na época de sua morte, 20 anos depois do concílio, havia na igreja um grupo de bispos decididos a manter a igreja no bom caminho que os padres de Trento lhe tinham traçado. Eu gostaria de ressaltar alguns ensinamentos que são importantes para a nossa arquidiocese. Alguns ensinamentos da vida de São Carlos Borromeu que são importantes para este arcebispo. Algumas lições importantes. Primeiro, a vida de São Carlos Borromeu nos revela como é importante aplicar a renovação conciliar na nossa arquidiocese. Trata-se de uma renovação ainda a ser levada adiante, e isso vai exigir de nós, isso exige de nós energia e decisão. Evidentemente, não se trata do Concílio de Trento, mas do Concílio
Vaticano II. Nós estamos no mesmo período, né? São Carlos Borromeu viveu imediatamente depois do Concílio de Trento. A gente está no período pós-Concílio Vaticano II. A aplicação da renovação conciliar não implica ruptura com a reforma de Trento. Absolutamente. A nossa arquidiocese é chamada a viver o espírito conciliar do Vaticano II sem renegar a herança espiritual de Trento. Conhecer o que significou a renovação de Trento sem saudosismos inúteis pode nos ajudar a amar mais ainda o caminho iniciado pelo Concílio Vaticano II. A nossa arquidiocese tem um decidido compromisso com a renovação conciliar. Terceiro, alguns afirmam que os documentos do Vaticano II estão eivados de um humanismo laico e profano, do culto do homem, a exaltação do homem, que se opõe radicalmente à fé católica. Essa acusação é injusta. Infelizmente, tem se repetido com frequência, de que o Concílio Vaticano II exalta o homem contra Deus. Isso não é justo. O Concílio Vaticano II exalta sim o homem, mas o homem redimido por Cristo. Esta é a exaltação, não é do homem contra Deus, é do homem salvo por Jesus Cristo. E é isto que nós queremos viver, um humanismo redimido por Jesus Cristo. É preciso rejeitar com vigor a acusação contra o concílio, mas lutar com o mesmo vigor contra os erros que podem ser cometidos. Afinal, nós não vivemos no céu, nós vivemos na terra, na história. Podem acontecer erros. Aconteceram erros, abusos, mas a gente precisa levar adiante esta renovação. A nossa arquidiocese está chamada a preparar pastores que ajudem a mostrar a diferença que há entre o espírito do concílio e seu anti-espírito. Qual é a diferença? Consiste na visão de que se deveria começar a história da Igreja a partir do Vaticano II. Isto é uma interpretação errada. Não é? Achar que o Vaticano II é como que um ponto zero da história da Igreja. Não, nós temos que acolher toda a história da Igreja. E o concílio não é uma ruptura com o passado, está em continuidade também com a renovação de Trento. Contra a tendência daqueles que se opõem ao Vaticano II, cabe a nós, de fato, nos empenhar pela renovação na continuidade, de promover a unidade sem rupturas. Para isso, é preciso conhecer bem os documentos do concílio e também os documentos magisteriais que se seguiram. Gostaria hoje de pedir a intercessão de São Carlos Borromeu para a nossa Arquidiocese de Sorocaba, para este tempo que nós vivemos, para a Igreja do Brasil, para a Igreja no mundo. Nós possamos caminhar juntos, caminhar em comunhão com o magistério, de modo especial com o Papa Francisco, para que, de fato, possamos empreender uma renovação que seja fiel ao espírito do Concílio Vaticano II. Possamos fazer da Igreja, de fato, cada vez mais missionária, samaritana e misericordiosa.